Bom dia, a graça e a paz de Cristo a todos. Bom, hoje é dia 1º de agosto, né? E essa data é um dia, né? Como que eu posso dizer? Não é triste, porque são coisas que é difícil a gente lembrar, sabe? Até hoje ainda tenho perguntas que não foram respondidas, mas eu acredito que no tempo certo Deus vai se encarregar de colocar tudo no lugar, já está colocando. Há um ano atrás, a Alice fez a cirurgia cardíaca em Ribeirão Preto. Muitos conhecem pouco a história, porque a gente não, eu particularmente, a minha família, a gente não gosta de expor tanto assim. Já expus muito a minha vida em vários aspectos, mas hoje eu procuro viver ela do meu jeitinho, quietinho no meu canto, entendeu? Eu mostro algumas coisas em redes sociais e a gente vive melhor assim. Então, mas quando Deus faz um milagre na vida da gente, a gente precisa testificar, a gente precisa passar para frente, porque talvez no dia de amanhã tem outras pessoas que precisam ouvir esse testemunho para acreditar mais naquilo que Deus pode fazer. Deus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e será assim eternamente. E da mesma forma que ele fez um milagre na vida da minha filha, ele pode estar fazendo um milagre na vida do filho de alguém aqui hoje, ou na saúde de alguém. Esse aqui é o prontuário da Alice, 700 páginas. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu peguei esse prontuário, primeiro eu peguei por quê? Porque a gente está aqui em Itabapuã, região de Catanduva, e às vezes por alguma urgência, alguma coisa, então eu preciso dele para estar levando para os médicos para ver o que foi feito, tudo, né? Porque é muito difícil para a gente explicar. E quando eu peguei esse prontuário, a primeira coisa que eu fiz foi começar a ler ele. Eu não aguentei ler inteiro, eu li só uma parte. Mas eu li o suficiente para conseguir testificar da forma correta, porque tudo que eu falar tá aqui, tá? E aquilo que não está aqui foi dito no meio de 5 pessoas ou mais. Então não tem como, porventura, alguém falar assim, não foi isso que aconteceu, não é assim, entendeu? Porque os médicos são uma bênção, mas muitos, não tô falando os médicos da minha filha, tá, gente? Tô falando no geral. Tem vários médicos que não acreditam em Deus, acreditam na ciência, entendeu? Então, assim, vou contar pra vocês. Alice e o Davi nasceu de 36 semanas. Ficaram internados no Hospital São Domingos, em Catanduva, na UTI durante 7 dias. Depois eles foram pro quarto e ficaram mais 3 dias. E até então a gente tava tranquila, achou que eles estavam bem, que não aconteceu nada, porque não foi diagnosticado o problema dela quando ela nasceu. Então, quando nós fomos na volta na pediatra, que tem o mensal, né? A gente tem que ir na pediatra. Quando nós fomos levar os gêmeos com 5 meses, a pediatra auscultou o coração da Alice e falou que o PCA não tinha fechado ainda. Aí eu falei assim, e agora, doutora? Ela falou assim, olha, nós vamos ter que fazer um ecocardiograma para dar uma olhada. Fez o ecocardiograma. Quando foi feito o ecocardiograma, ela tinha 5 meses e 28 dias. Eu sei certinho, por causa do exame dela, tá escrito lá, 5 meses e 28 dias. Então, ela fez o ecocardiograma. Ele diagnosticou um problema na válvula do coração dela. Nisso, foi tudo muito rápido. No mesmo dia que ela fez o exame, eu já peguei o resultado, eu já levei pra médica. O pediatra atendeu, falou, mãe, isso é urgente, eu acho que a tua filha vai ter que operar. Fui na Unimed, fiz todo o trâmite lá, elas marcaram com o Dr. Francisco de Ribeirão Preto, que foi muito rápido também.
E aí fomos lá. Quando ele viu aquele exame, ele falou assim pra mim: olha, eu quero que você faça um exame na sua filha em um lugar da minha confiança. Não que o exame possa estar errado, mas eu quero que faça um lugar da minha confiança. Aí fomos lá, autorizamos tudo e foi feito em Ribeirão Preto, no lugar da confiança do Dr. Francisco. O exame ficou pronto, marcamos o retorno e fomos lá buscar esse exame. No domingo, 2 dias anteriormente ao dia que nós íamos a Ribeirão, eu fui num culto aqui na Igreja Assembleia de Deus, no Ministério do Belém. E tinha um pregador de fora. Eu não me lembro ao certo o nome dele. Eu tava tão mal, tão mal, tão mal. E naquele dia eu senti que eu tinha que ir naquele lugar. E eu fui lá. Aí quando chamou o pessoal lá na frente e tal, porque aquele pastor pregou tudo que eu tava sentindo. Aí ele falou assim: se a pregação falou com você, vem até aqui na frente. Eu fui. Aí quando chegou lá, eu tava quietinha no meu canto, cabeça baixa, chorando, a irmã Márcia do meu lado. Aí eu só vi os pezinhos dele na frente dos meus, assim. Falei: meu Deus. Aí ele pegou e falou: olha pra mim. Aí eu olhei. Aí eu olhei pra ele assim e ele falou 3 vezes, apontando o dedo no meu rosto: eu tô te curando hoje. Eu tô te curando hoje. Eu tô te curando hoje. Pra quem não sabe, eu tive depressão durante a minha gestação dos gêmeos. E quando eles nasceram, evoluiu para uma depressão pós-parto. Eu não vou falar sobre a depressão hoje, porque não é para isso que eu tô gravando esse vídeo, tá? Mas eu tô me preparando para isso. Então, ele falou aquilo. Na hora eu lembrei da depressão. Aí ele falou assim: eu vejo uma gestação muito complicada. O homem nunca me viu na vida, não me conhecia. Ele falou: eu vejo uma gestação muito complicada. O inimigo tentou tirar a tua vida durante a gestação. Irmãos, isso é algo assim que só eu, meu pai, minha mãe, meu marido sabia, minha sogra, pessoas assim, do meu núcleo interno. A minha bolsa estourou dos gêmeos, 11 horas da noite. Como tinha muito pouco líquido amniótico na bolsa do Davi, porque foi ele que rompeu, eu achei que era um corrimento. Quem tá grávida ou já esteve sabe que a gente tem um corrimento a gestação inteira. Eu achei que era isso, porque era tão pouco. Fiquei tranquila, porque no outro dia de manhã eu tinha médico. Quando a gente estava indo pro médico, nós fomos pro médico tudo, ele falou: ó, a bolsa rompeu mesmo, você monta no carro, você vai embora que eu vou te dar uma carta, nós vamos te internar, vamos tirar as crianças hoje. Vim pra casa, tomei um banho, peguei as coisas das crianças e fomos voltar pra Catanduva. Eu lembro como se fosse hoje, a rua do centro de Catiguá para pegar Washington Luiz. Todo mundo sabe que os pais são nas laterais e a gente é aqui, a via principal. E eu do lado, minha mãe dirigindo, o carro tem airbag na frente. E quando nós estávamos indo, um cara furou o pare e veio atravessar na nossa frente. Até hoje eu não sei explicar como que não batemos naquele carro, porque por mais que minha mãe brecou, tava muito em cima. Foi Deus, irmãos, foi Deus. Tanto que ele passou isso aqui, ó, da lateral de cá do carro dela. Eu falei: mãe do céu, se me bate nele, o airbag ia abrir e olha, e vai saber Deus o que ia acontecer comigo e com meus filhos. E aquele homem não sabia de nada disso. Nem a irmã Márcia que estava do meu lado sabia. Eu fui contar para ela e para o irmão José depois. Então já começou daí. Aí ele falou tudo aquilo para mim, eu chorava muito. E no final ele falou assim para mim: que o inimigo tentou contra a minha vida no meu período de gestação, né? Tem a depressão, teve esse caso do quase acidente. Ele falou assim:
e falou que estava me curando naquele dia. Aí no final, eu lembro como se fosse hoje, falou assim: mas ai de você se virar as costas para mim. Toda a minha vida, desde quando eu conhecia Jesus, verdadeiramente conhecia Jesus, já vai fazer 12 anos, agora no final do ano, que eu aceitei Jesus. Todas as vezes que acontecia algo ruim na minha vida, eu virava as costas para Deus. Todas as vezes. Eu acredito que não é só eu que sou assim, né? Porque quando acontece algo ruim, o que é a primeira coisa que a gente faz? Culpar Deus. Ai, Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Ai, meu Deus, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Irmãos, até hoje eu não tenho resposta de algumas coisas. Só que a maior resposta que eu tive até hoje, de tudo que eu passei nesse 1 ano e 4 meses aí, é que o amadurecimento que eu tive, o crescimento que eu tive, foi muito grande. Mediante a tudo que me aconteceu. Aí 2 dias depois daquele culto, fomos no retorno do cardiologista. Quando eu cheguei lá, peguei o exame e fui lá. Tinha uma lista, eu não tô com o exame aqui agora, desse tamanho, quase a folha inteira e mais um pouco atrás, das coisas que tinha na minha filha. Diagnóstico assim, resumido: estenose supravalvar aórtica e pulmonar. Vou explicar para vocês mais ou menos. As artérias dela, a aorta e as pulmonares, eram estreitas. E como elas eram muito estreitas, o coração estava tendo que trabalhar muito para bombear o sangue e o oxigênio. Porque se o espaço é pequeno, ele tinha que trabalhar muito para poder manter o sangue circulando. A Alice, ela ficava roxa direto. Teve uma vez dela ficar com a boca roxa, língua roxa. Ela perdeu o fôlego, a pressão dela era muito baixa. Então assim, né, nem pressão baixa, oscilava muito a pressão dela, já oscilava, né? E quando ele leu tudo aquilo, ele fez assim, ele olhou assim pra mim e ele falou assim: eu não acredito que a tua filha tem tudo isso. A hora que ele falou aquilo pra mim foi que nem eu levar um choque, aquilo me deu um gelo no peito. Eu falei: meu Deus. A única coisa que eu fazia era pensar: meu Deus, me segura, me sustenta, me segura, que eu não vou aguentar. Aí ele falou: olha, mãe, nós vamos ter que operar a tua filha, não vai ter jeito, eu vou ter que abrir o peito dela. Mas primeiro eu quero fazer um cateterismo para ver como que tá isso aqui, porque por mais que o exame tá detalhado, eu quero ver certinho, para ver como que eu vou fazer isso. Falei: tá bom. Aí ele já internou a Alice como emergência no Hospital São Lucas em Ribeirão Preto pra gente fazer esse cateterismo, porque realmente era emergência. A Alice podia ter uma morte súbita a qualquer momento. Porque eu perguntei pra ele, eu falei: doutor, mas e se eu não quiser fazer cirurgia agora? Ele falou: tua filha pode morrer a qualquer momento. Gente, é duro demais. Aí aquilo, a gente tava no hospital, a minha família ligando, e todo mundo chorando, todo mundo falando: filha, e agora? Né, minhas tias, avós, todo mundo me ligando. E eu tava até firme, sabe? Eu tava firme, peguei um livro lá pra me ler e fiquei ali, né, concentrada em Deus. Fez o cateterismo dela. Aí ele veio, né? Até hoje eu já sei a cara do Dr. Francisco quando é algo ruim. A gente aprende a conhecer até as reações dos médicos quanto a isso. Fez o cateterismo, aí ele veio, ele falou: olha, ele já chegou tirando a touca, né? Cabisbaixo. Ele, o Dr. Jorge. Ele falou: o caso da tua filha é pior do que eu imaginava. Só coisa ruim, só notícia ruim. Ele falou: nós precisamos operar o mais rápido possível. E eu ainda vou ver o que eu vou fazer. Falei: tá bom, doutor. Fui lá, autorizei tudo na Unimed e tal. Aí chegou o dia de fazer a cirurgia.
Dia 31 de julho de 2018, fomos para Ribeirão Preto. E chegamos lá, internou a Alice. Se vocês vissem o quarto que ela foi internada, uma suíte, gente, que tinha hall de entrada, lavabo, cozinha, mini cozinha, o quarto e um banheiro bom. Eu nem acreditava naquilo, eu falava assim, gente, mas que quarto é esse? Eu falei, é muito Deus, né? Aí o médico veio falar com a gente e ele falou assim pra mim, olha, eu não lembro muito ao certo isso, tá? Ele falou que ia fazer de um jeito a cirurgia, que eu não sei explicar. Ele falou que ia fazer de um jeito, tá? Eu falei, tá bom então. Aí chegou no outro dia de manhã, a Alice estava muito branca, estava bem sonolentinha, bem quietinha, uma respiração assim bem lenta, e eu não aguentei ficar lá com ela na sala. A gente fica no pós-operatório, no caso, que ali no caso dela era o pré, e eu fiquei ali mais de 40 minutos com ela no colo, ela dormindo quietinha. Aí chegou uma hora que eu não aguentei mais ficar ali. Eu falei, meu Deus. Eles deram um remedinho, que eles dão um remedinho, porque a Alice ela é muito difícil de pegar veia. Então eles deram um remedinho pra ela ficar mais sonolenta, tipo um calmante, né? Aí ela entortava o olho assim, parecia que ela tava morrendo, uma impressão muito ruim, uma coisa muito ruim. Aí eu peguei e falei pra minha mãe, fica aqui que eu vou pra lá. Minha mãe ficou mais uns 10 minutos, ela e o meu pai, ficou mais uns 10 minutos ali. E a Alice entrou pro centro cirúrgico, 8 horas da manhã. E passou uma, passou duas, passou três, passou quatro, passou 5 horas. 6 horas da tarde, nós fomos chamados. Foi o dia mais demorado da minha vida. A gente só comia. Era o dia inteiro comendo, aquela ansiedade, aquela coisa. Meu pai era 10 horas da manhã, tava comprando pastel. Aí o médico veio. Ele falou, olha, eu fiz a cirurgia, tive que ir além do que eu falei pra vocês. Aí ele virou assim pra nós e falou assim, quando eu abri o peito da sua filha, eu não sabia explicar clinicamente como que ela estava viva. Ele falou, não entrava nenhuma ponta de lápis na artéria da tua filha. Ele falou assim, ela tá com o peito aberto, um corte de uns 10 centímetros assim. Ela está com o peito aberto, ela teve algumas paradas cardíacas no meio da cirurgia. E faz um tempo já que terminou. Ele falou que a cirurgia terminou 1 hora da manhã, 1 hora da tarde. Mas ele falou que ela não parava de sangrar. Então eles tiveram que sentar e ficar esperando a Alice parar de sangrar e repor sangue para reanimar ela. Falei, tá bom, doutor. Ele falou, depois na visita da noite você pode ver ela na UTI. Aí os meus pais falaram assim pra mim, filha, você quer que a gente fique? Eu falei, não, pode ir. Ia ficar eu e minha sogra. Aí ficou a tia Dimara também, o Paulo Henrique, ficou com a nós, a Paty. Ficamos todos lá, que eles iam embora mais tarde. Aí chegou na hora da visita, eu chamei a tia Dimara pra ir comigo. Porque, como ela estava com o peito aberto, eu fiquei meio receosa da minha sogra ver ela. Porque a minha sogra, ela cai a pressão dela vendo as crianças tomar vacina. Vou resumir dessa forma pra vocês, tá? Vó é assim mesmo. Vó, se vê eu levar uma picada, minha mãe não tá nem aí. Mas se vê eu dar um tapa no filho meu, a bicha vira uma ursa. Meu pai também. Então é assim, gente. Eu vou entender isso quando eu for vó. Aí entrou eu e a Edmara. Hoje de manhã eu tava tomando café lá com a minha sogra e meu sogro e a gente tava lembrando disso. Eu falei, eu não gosto nem de lembrar daquilo, porque eu falo que uma pessoa que tem capacidade de fazer o que foi feito comigo não é nem médico, é carrasco. Que Deus me perdoe.
Mas o que eu senti naquele momento é muita falta de empatia mesmo, sabe? A pessoa falar daquela forma com uma mãe, com um filho que tá com o peito aberto, tudo roxo, tudo inchado. Eu cheguei na UTI e ela estava inchada, ela estava roxa, com 12 medicação nela. Tomando sangue ainda. E o peito aberto que você via o coraçãozinho bater lá. Aí aquela médica tava lá fazendo o exame dela, apertando aqui, e ela sedada, se torcendo. Aí ela virou pra nós e falou assim, tava eu e a Edmara. Ela falou assim, quem é a mãe? Eu falei, sou eu. Aí ela olhou bem pra minha cara assim, ela falou assim, olha mãe, vai ser muito difícil a tua filha passar dessa noite. Eu tive um surto naquela hora. Eu não sabia o que falar, eu não sabia o que fazer, eu só chorava. Eu juntei assim na tia, ela juntou em mim, eu juntei nela, e nós ficou ali chorando, e eu falei, tia, minha filha vai morrer. Não vai, filha, não vai. Eu falei, vai morrer. Eu falei, eu não quero ficar aqui não, eu falei pra ela, não quero ficar aqui. Depois disso que essa mulher falou pra mim, ela praticamente falou que a minha filha vai morrer. Eu falei, eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora. Eu quero ficar com meus filhos. Eu queria ficar com meus filhos naquele momento, porque com ela eu não podia ficar. Aí eu não aguentava ficar ali mais. E ela lá, apertando a Alice de um lado, apertando do outro. Eu sei que ela tinha que fazer o exame, mas eu acho que foi desnecessário falar comigo daquele jeito. Existem formas de conversar com as pessoas. E isso foi um aprendizado para mim também. Por quê? Porque muitas vezes eu não só perdi a razão, como eu magoei pessoas pela forma que eu falei com as pessoas, referente a várias coisas. E naquele momento eu estava sentindo na pele o que muitas vezes eu fiz com alguém. Só que de uma forma diferente, uma forma que dói muito mais. Porque era minha filha que estava ali. Aí a gente saiu e desceu. Aquilo eu contei, nós contamos para eles, pro Paulinho, pra Paty, pra minha sogra. Todo mundo já começou a chorar. Eu liguei pros meus pais e falei, tô montando no carro e tô indo embora. Meu pai falou, não, pelo amor de Deus, tá ficando louca, menina, você fica aí. Falei, pai, eu vou embora. A Alice vai morrer, eu vou embora. Aí eu só chorava. Eu lembro até hoje que eu fiquei lá encostada. Nem sei o nome daquele negócio, me fugiu da mente agora. Tem a rampa do hospital, aqueles negócio de protetor, né, pra gente não cair. Aí veio o Paulinho e ficou lá, nas minhas costas. Falei, meu Deus. Aí fiquei lá chorando, e ele lá, chora. Aí meu pai falou, tô indo pra aí. Meu pai tinha acabado de chegar aqui, isso já era mais de 11 horas da noite. Aí fomos todo mundo pro hotel. Se contar da hora que eu tava acordada até a hora que eu fui dormir, eu fiquei mais de 24 horas acordada. Tive que tomar remédio pra dormir. Isso aí foi uma saga de 30 dias tomando remédio pra dormir. Eu não tenho vergonha de falar não, gente, porque a fraqueza daquela época me tornou mais forte hoje. Aí chegou no outro dia, era só notícia ruim, só notícia ruim. Cheguei na UTI de manhã, o médico veio falar comigo. A Alice estava enfaixada aqui e do joelho para baixo. Falei, por que ela tá enfaixada desse jeito? Porque a gente colocava o dedo de baixo assim, ela tava com nem uma pedra de gelo. Ele, ai mãe, o coração da sua filha atrofiou, porque ele bateu muito tempo sem, né, com as artérias estreitas, então ele atrofiou, porque ele fez muita força e trabalhou demais. Ela falou, então por causa disso, depois da cirurgia ele tá tentando se adequar, porque o médico, né, ele abriu a artéria dela. Falou, então ele tá tentando se adequar, enquanto ele não tá se adequando, ele só tá conseguindo bombear sangue para as vias principais do corpo dela. Coração, pulmão e cérebro. E os membros estavam ficando.
Aí eu falei assim pra ele, mas e se não melhorar? Ele falou, se não melhorar é perigoso dar uma necrose e ter que amputar. Eu lembro que eu gravei um áudio pra minha família e num ato de desespero de todos, esse áudio foi rodando na cidade. Quando eu vi, já tinha até corrente de oração no Facebook. Muitas pessoas orando, pessoas ligando de todos os lados. Amigos, nossos parentes, tinha gente de tudo quanto é estado orando pela minha filha. E eu desci. Fiquei lá 1 hora, desci. Fiquei meia hora, né? Porque de manhã vai um meia hora e vai o outro meia hora. Nisso, a Alice já tinha tido 8 paradas cardíacas. Da hora que ela operou, das 8 da manhã às 8 da manhã do outro dia, a Alice já tinha tido 8 paradas cardíacas. E estava com essa questão. Aí eu desci e o meu pai subiu para vê-la. Eu desci chorando muito, né? Chorando muito. Aí nisso que o meu pai subiu, meu irmão lá em Gramado, eu mandei mensagem pra minha cunhada. Ela falou assim pra mim, Lá, do que você precisa? Eu falei, eu preciso de vocês aqui, porque eu não sei se a Alice vai aguentar. Então vem pra cá. Porque talvez, não sei, talvez eu falava pra minha mãe, minha filha não chega até domingo. Minha filha não vai até domingo. Aquilo já foi todo mundo pra lá, minha família, muita gente foi pra lá. A gente ocupou uma parte da recepção do hospital. Aí meu pai subiu. Quando meu pai voltou, ele chorava que nem uma criança. Eu nunca vi meu pai chorar daquele jeito. Nunca. Com 27 anos, eu nunca vi meu pai chorar daquele jeito. Ele sentou assim, ele chorava. Eu falei, pai, o que aconteceu? Ele falou, eu tava lá. E aí começou a apitar tudo, tava lá orando, comecei a louvar pra Alice. E aí começou a apitar tudo aqueles aparelhos, eles me tiraram da UTI. Eu falei, ela teve outra parada. Aí passou. Fiquei lá esperando alguém me chamar e falar que minha filha morreu. Mas Deus é tão bom pra mim, gente, que não chamou. Aí chegou a hora da visita da tarde, subi. Eu cheguei lá. Ele falou assim pra mim, mãe, a Alice teve mais 2 paradas. Eu fui ler no prontuário. E depois daquele momento, é meu pai que sabe explicar bem. Depois daquilo que ele passou, tudo antes de eu ir na visita da tarde, ele tava chorando. Aí ele falou que ele sentiu algo assim, que aquilo confortou ele. Aí ele virou pra mim e falou, nossa, eu senti uma coisa tão boa aqui agora, de Deus. Aí ele falou, filha, ou Deus levou, ou Deus curou. Aí fui na visita da tarde. Ele falou, mãe, a Alice teve mais 2 paradas, agora tá começando a estabilizar. Desse momento em diante, a Alice foi melhorando, foi começando a responder. Mas resumidamente, ela teve 14 paradas cardíacas num período de 24 horas. Tá aqui, tá? Tá até anotado e grifado, tá aqui. Aí começou a melhorar, nós fizemos uma movimentação, todos ajudaram, pessoal que doou sangue, porque, né, precisava repor, muita gente ajudando, muita gente orando. Sou grata a todos, sempre vou ser grata a todos por isso. E se alguém precisar de mim, das minhas orações, eu tô aqui, tá? Aí ele foi. Aí foi passando, gente, foi passando. Passou a quinta, passou a sexta, passou o sábado, passou o domingo. No domingo, o médico falou assim pra mim, mãe, amanhã nós vamos fechar o peito da sua filha.
Eu falei, ai, glória a Deus, se tá fechando o peito, porque ela tá estabilizando. Foi lá, fechou o peito dela. Aí depois que fechou o peito dela, foi só melhora, gente. Foi só melhora. Foi algo assim, as coisas foram acontecendo, foram acontecendo, foram acontecendo, foram acontecendo. A minha filha ficou 17 dias na UTI. A minha vida naquela época, eu praticamente morei em Ribeirão Preto 28 dias. A minha vida era levantar, tomar café da manhã. 11 horas eu estava no hospital na visita. Depois 2h30, 5h30. Depois das 8 às 10 da noite. A minha vida era essa. Fiquei longe dos meus filhos, né? O meu irmão ficava um pouco, a minha amiga Amanda ficava um pouco, a tia ficava um pouco, minha sogra, e eu e minha mãe lá, em Ribeirão Preto. Teve até uma semana que nós alugamos um apartamento e nós ficamos lá, ficou meu pai, o Fernando, todos lá, e foi melhorando. Nos 3 últimos dias, para ali sair da UTI, as pessoas começavam a vir falar comigo. Não foi nem 1, nem 2, nem 3, foi mais. Teve enfermeiros que chegou em mim e falou assim, mãe, eu vou ser bem sincera pra você. A gente não dava 3 dias pra sua filha. Aí eu pensava assim, eu não culpo porque eu também não dei. Por mais que todos estavam orando, que todos estavam falando, eu não conseguia orar. Eu não conseguia. Eu dentro de mim, eu acreditava que Deus podia fazer um milagre na vida da minha filha. Mas eu não conseguia falar com Deus. E é nesses momentos que a gente não consegue falar com Deus que a gente precisa de ajuda. A gente precisa. Deus, ele ouviu todas as orações, de todos, de todos. A minha oração, a única coisa que eu falava para Deus era, Senhor, cura minha filha, cura ela, e eu quero ela perfeita, do jeitinho que o Senhor me deu, eu quero ela perfeita, eu quero ela com saúde, sem sequela nenhuma. A Alice sofreu muito, gente, sofreu muito. Aí veio vários enfermeiros falar isso pra mim, e um médico da equipe do Dr. Francisco, um dia à noite eu tava na UTI, ele falou, você que é a mãe? Eu falei, é. Ele falou, olha, eu tô com a sua filha desde quando ela operou, participei da cirurgia dela. Tua filha é uma guerreira. Ela tem muita vontade de viver. Talvez a Alice tinha mais vontade de viver do que eu. Tava ali, daquele jeito, só chorava, remédio para dormir, depressão pós-parto. Passando por tudo aquilo. Eu não desejo pro meu pior inimigo. Nem tenho inimigo, se eu tenho, eu nem sei quem são. E eu não desejo para ninguém o que nós passamos. E hoje eu conto isso para vocês porque talvez alguém que vai me ver tá com um filho na cama, no hospital, em algum lugar. Então você pode crer, você pode ter a certeza que independente de você não estar conseguindo falar com Deus, Ele conhece o teu coração, a tua mente. Ele sabe que lá no teu profundo você quer o melhor para todos, principalmente para um filho. Que por mais que você esteja debilitado, por mais que você esteja depressiva, por mais que você esteja chorando, por mais que você não tenha forças para orar, o Espírito Santo leva as tuas lágrimas para Deus. Os anjos colhem as lágrimas e levam para Deus. Ele sabe, Ele conhece. Eu fiquei 28 dias lá. Foi 17 dias na UTI. E esse restante dos dias nós ficamos no quarto com ela. Aí como eu já estava no quarto, eu vim para Tavapuã
Acho que eu fiquei 1 ou 2 dias lá, vim pra Tabapuã, minha sogra foi pra lá e ficou o resto dos dias com ela. E eu ia ver ela. Porque eu tinha mais 2 aqui. Eu tinha mais 2 filhos aqui. Que quase não via a mãe. A Sara pedia a mãe o tempo todo. Mas naquele momento, a Alice precisava mais de mim. Eu tenho certeza que apesar de todo o amor que ela recebeu, é diferente. É que nem quando eu falo para os meus pais que eles viajam, parece que a minha proteção sai. Eu já falei isso para eles. Quando eles viajam, é como quando eles estão aqui, é como se eu tivesse uma capa de proteção. E quando eles viajam, parece que a capa sai. Então é algo dos pais com os filhos, né? Depois de tudo aquilo, a Alice só foi melhorando, só foi melhorando, só foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. E hoje, ela não tem sequela nenhuma. Ela teve 14 paradas cardíacas. Teve uma parada que ela ficou 7 minutos e meio. 7 minutos e meio. Eu vi no prontuário dela. Foi a parada mais longa que ela teve. Se chega a 15 minutos, dá morte cerebral. Então, assim, até hoje, a minha amiga Amanda falou assim pra mim algum dia lá, a Alice, ela é totalmente dependente de Deus, todos os dias, e ela é. Porque nós que estamos perto, a gente consegue ver o quanto que Deus segura minha filha, o tanto que Ele cuida dela. É como se Ele ficasse o tempo todo assim, com a Alice no colo. A Alice tem síndrome de Williams. Ela é uma síndrome que ela atinge uma criança a cada 10 mil. Ela é muito rara. Se vocês verem o relatório de tudo que uma criança com síndrome de Williams pode ter, é de assustar. Depois de tudo aquilo, a gente teve a certeza que ela tinha essa síndrome. São cuidados diferentes. Eu não sei nem explicar. Mas eu sei de uma coisa. Deus, Ele fez um milagre na vida da minha filha. Eu tenho certeza disso. E depois de efetuar vários milagres na minha vida, Ele fez um milagre na vida da minha filha. Os meus filhos, os 3, são um milagre. Porque eu não conseguia engravidar. Muitos não sabem disso. Eu casei e eu nunca me preveni, nem eu nem meu esposo. Porque desde pequena, desde quando eu brincava de casinha, eu sempre tive o sonho de ser mãe, de ter a minha família. Nunca almejei grandes coisas. Meu sonho era ter minha família. Já fazia 3 anos que eu estava casada e eu não conseguia engravidar. Fui no médico, tentei tomar indutor de ovulação. O remédio me deu alergia, me pipocou o corpo inteiro. Não podia tomar. Aí troquei de ginecologista, fui em outro. Contei pra ele, ele falou, olha, eu posso tentar outro indutor, ou você vem aqui, a gente vai fazendo ultrassom pra ver se você tá ovulando pra você tentar, porque eu não ovulava. Eu não ovulava. Eu passei de 2, 3 meses sem ovular, eu não ovulava. Aí eu peguei e falei assim pra ele, doutor, eu vou pensar, porque ele falou assim, você é nova, você pode engravidar naturalmente. Eu vou pensar. Quando eu saí daquele consultório, eu falei assim pra minha mãe, mãe, eu não vou atrás de tratamento. Ela falou, não, filho, eu falei, não. Se eu for atrás de tratamento, é a mesma coisa que eu assinar um decreto falando que o meu Deus não tem capacidade de me dar um filho.
Falei dessa forma. E eu acredito que naquele momento, Deus assinou o decreto de que eu ia ser mãe. Mas aí já é uma outra história, que vai ser contada depois, porque o vídeo já passou 40 minutos, tá? Então, assim, mais uma vez eu agradeço a todos. Hoje é um dia de muita alegria, apesar de reviver tudo isso, que não é fácil. Não é fácil reviver tudo isso. E eu digo pra vocês também, hoje eu tô liberta da depressão. Mas eu fiquei 1 ano e 4 meses no sofrimento contra isso. E eu era uma das pessoas que falava assim, quem conhece Jesus não pode ter depressão. E aconteceu comigo. Eu conhecendo Jesus, estando indo na igreja, eu tive depressão. Então assim, gente, tenha mais empatia, tenha mais amor pelo outro. Eu aprendi muito nesse tempo. E com tudo isso que aconteceu comigo, eu amadureci, eu cresci. E eu vou continuar crescendo. Porque a vida ela é um constante aprendizado. Cada dia que a gente abre o olho, que a gente está vivo, é um dia para fazer tudo diferente do que foi feito ontem. E o que eu sempre tenho, que eu tenho pedido a Deus recentemente, é para Ele me mudar a mim. Porque quando a gente muda, tudo muda. O ambiente muda. E eu tenho falado para Deus, Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor, uma amiga melhor, uma filha melhor, uma mãe melhor, uma serva melhor, uma esposa melhor, uma irmã melhor, uma nora melhor, uma neta melhor, uma sobrinha melhor. Eu tenho falado isso para Deus. E eu quero ser melhor, de verdade. Porque depois de tudo que eu vivi até hoje, eu tenho 28 anos. E eu tenho uma carga de aprendizado um tanto quanto grande. Às vezes alguns ouvem e falam assim, ela é nova, mas a minha mente está de uma pessoa de 40, brincando. Eu sou nova, mas eu já vivi muita coisa, muitas experiências com Deus. E eu tenho convicção para falar para vocês de que Deus, Ele é maravilhoso. Ele é tudo o que a gente precisa. Tudo. Às vezes a gente procura as coisas em algo tão insignificante e Deus está aqui do lado esperando a gente abrir a porta para Ele. Jesus está aqui, está aí do seu lado, esperando você abrir a porta, esperando você aceitá-lo, esperando você querer conhecê-lo. Eu conheço e eu sei o que Ele tem feito na minha vida. Ele tem me contemplado e eu sou grata a Ele por tudo que Ele fez. E a todos também que nos ajudaram, tá? Fiquem na santa paz do Senhor, me perdoem, o vídeo demorou mais de 40 minutos, mas eu creio que esse testemunho de milagre vai mudar a vida de vocês, assim como mudou a minha. Um grande abraço.